Se você está trilhando essa jornada do autoconhecimento, você sabe que um dos desafios é lidar com a nossa autocrítica. A gente acha que nós estamos indo devagar demais, a gente acha que a gente não está conseguindo os resultados que nós gostaríamos, a gente muitas vezes questiona a nossa capacidade em lidar e em fazer essa jornada. E muito comum que nós sejamos os nossos próprios carrascos, muito mais que outras pessoas. Nós somos aqueles que mais somos severos, impacientes e até mesmo julgamos aquilo que pensamos, sentimos ou falamos. E é claro que isso vai automaticamente abalar a nossa confiança, abalar a nossa capacidade de desenvolvimento e, inclusive, abalar o nosso potencial de desenvolvimento. Se você está se percebendo, vivendo essa sensação, esse vídeo é para você. Eu sou a Josi, apaixonada e estudiosa desse universo de autoconhecimento. Tenho como missão te ajudar a trazer mais leveza para essa jornada. E hoje a gente vai falar justamente em como cultivar uma relação mais compassiva e construtiva com a gente mesmo. A primeira ação que a gente precisa tomar para conseguir reduzir esse hábito de ser tão autocrítico com a nossa vida e com a gente mesmo, é justamente praticar a autoaceitação. E o que significa a gente praticar a autoaceitação? É justamente você não ficar apenas focando nas suas falhas, nas suas imperfeições, e sim começar a desenvolver esse aprendizado de valorizar as suas qualidades e também as suas conquistas. E eu não estou dizendo aqui que a gente precisa simplesmente cruzar o nosso braço e começar a cantar a música da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser assim, para sempre assim, eu, Gabriela. Não é sobre isso. Só que não tem como eu mudar algo que antes eu não aceito. Quando eu começo a olhar tanto para as minhas imperfeições, quanto para as minhas falhas, quanto para aquilo que eu estou desenvolvendo na minha vida com mais compaixão, é quando de fato eu começo a ter ideias, eu começo a saber qual é o caminho que eu vou seguir para justamente lidar com esses desafios e com esses bloqueios que estão presentes na minha vida. Como é que você vai conseguir transformar na sua vida algo que você não está aceitando? Porque, para pensar comigo, mas essa autocrítica, na verdade, é uma não aceitação do que está se apresentando. Quando a gente está se cobrando sempre demais, quando a gente não está satisfeito com os resultados que a gente está entregando, quando sempre vem aquela vozinha dizer, ah, mas fulano faz melhor que você. Nesse momento, eu não estou aceitando a condição que eu tenho, o momento em que eu estou para fazer aquilo da forma que está sendo feita. Como é que eu vou melhorar se eu não aceitar exatamente onde eu estou e o momento que eu estou vivendo? E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês de quem precisa estar constantemente prestando atenção nesse processo de autocrítica. Eu tenho uma tendência a ser um tico perfeccionista. E aí, sempre que eu vou fazer alguma coisa, a primeira vozinha que se levanta lá, ah, mas não ficou tão bom. Ah, mas você esqueceu de falar tal coisa. Hoje em dia, eu pratico um diálogo para mim, assim, não ficou tão bom, mas isso é o que eu tenho para hoje. Tá tudo bem. Meu compromisso era fazer, não fazer com excelência neste primeiro momento. Por quê? Vou dar até um exemplo aqui para vocês dos próprios vídeos, tá? Eu comecei recentemente a criar esse conteúdo 2 vezes por semana. E a gente só consegue aprender algo na nossa vida praticando. Eu tenho certeza que daqui a um ano, se eu continuar fazendo isso, eu vou estar muito melhor. As minhas ideias, a minha mentalidade, a clareza em trazer o conteúdo para vocês, certamente vai estar melhor. Por quê? Porque eu vou praticar, praticar, praticar e praticar. Mas não tem como eu exigir agora de mim uma perfeição, um super vídeo, um super conteúdo, e aí, nesse caso, eu vou acabar nem fazendo. Percebe que muitas vezes a gente está deixando de construir os nossos sonhos não porque a gente não tem capacidade ou ferramentas, mas porque a gente está idealizando um momento ou algo que ainda não está no nosso tempo? Aqui, praticar a aceitação fala muito sobre você fazer com aquilo que você tem nas mãos hoje. Você ser e fazer com as qualidades, com as competências, com os produtos, com tudo aquilo que já está disponível para você. É melhor começar a fazer do que não fazer. E aí, o segundo ponto desse nosso aprendizado para lidar melhor com esse crítico interno é justamente você desafiar esses pensamentos destrutivos que vão sim continuar aparecendo. Nesse processo de desafiar esses pensamentos, a gente começa a identificar os padrões de pensamentos negativos e autocríticos que se apresentam constantemente na sua vida. E quando eles aparecerem, a sua missão a partir de agora vai ser justamente criar esse diálogo. Ai, não tá tão bom assim. Tá, mas eu fiz o melhor que eu podia hoje. Ah, mas faltou tal informação. Eu posso usar essa informação num outro vídeo complementar a esse e linkar os dois conteúdos. Cada ação que vier para você dizendo que o que você fez foi mal feito, você vai realmente, com sinceridade,
fazer uma avaliação. Com os recursos que eu tenho, eu fiz o melhor que eu podia? Fiz. Há algo que eu posso melhorar? Sim, numa próxima oportunidade, isso já vai estar aqui no meu pensamento. Questionar a validade dos nossos pensamentos é um processo muito importante na nossa jornada de autoconhecimento. Quando a gente começa a questionar se isso é realmente real ou se não é o nosso foco só na falta, na falha e na imperfeição, é algo que vai trazer muito crescimento para você, porque a gente realmente começa a abrir certos cadeados invisíveis que a gente mesmo andou se prendendo ao longo da nossa vida. Quando a gente substitui, quando a gente faz esse diálogo interno, a gente começa a trazer uma percepção muito mais realista do que uma expectativa que você tinha. Obviamente que quando eu começo a gravar um conteúdo para vocês, ou até mesmo quando eu entro em algum atendimento, eu tenho todo o cuidado, eu tenho toda a dedicação para que aquilo aconteça da melhor maneira. Mas eu não posso ficar apegada à expectativa de achar que aquilo vai acontecer exatamente como eu estou pensando. Por quê? Porque não depende só de mim. Depende da outra pessoa que está aí do lado, depende no que esse cliente também tem de expectativa, depende no que você estava buscando dentro desse vídeo, depende de como você está hoje no seu dia. Então percebe que esse julgamento, ele está mais na cabeça de quem está vendo do que, de certa maneira, dentro da minha. Então perceba que não tem como a gente agradar todo mundo, não tem como a gente fazer um serviço que todo mundo vai dizer assim, ó, ficou perfeito. Sempre vai ter algo que a gente possa melhorar, sempre vai ter algo que a gente possa lapidar, sempre vai ter algo que a gente possa evoluir. Mas está no momento dessa evolução? Você está nesse momento de vida agora? Se você não tiver, faça com o que você tem. Nesse diálogo, nesse desafio, é que você realmente vai conseguir passar a fazer aquilo que você estava deixando de lado e sim, construir os seus sonhos, porque muitos sonhos estão deixando de serem vividos, não porque você não tem capacidade, mas porque você precisa se tornar a pessoa que vai realizar. E o se tornar mora na prática do que você já pode fazer hoje. E por último, mas não menos importante, nessa jornada de a gente lidar com esse nosso crítico interior, é muito importante que a gente cultive, sim, a gratidão e que a gente celebre as nossas pequenas conquistas. Cada pequeno passo que você dá, cada pequena realização, cada pequena batalha vencida é muito importante para que você realmente traga esse diálogo inverso para a sua mente que está habituada a olhar tudo pelo pior cenário. Reconhecer e comemorar esses pequenos progressos e essas pequenas vitórias, por mais que elas possam parecer bem pequenas para você, vai na verdade ajudar a você a criar um ciclo positivo que vai reforçar a sua autoestima e que vai reforçar e melhorar a sua autoconfiança. Para pensar que aquela pessoa que faz um vídeo maravilhoso, ela precisa ter essa autoestima e ela precisa ter essa autoconfiança. Então, se você ainda não tem, você está na jornada de construir. Jô, eu quero muito gravar um vídeo, mas morro de medo. Se você ligou a câmera, já celebra isso. Jô, eu quero muito falar de um assunto que eu gosto, mas eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Começou a escrever sobre o que você quer falar sobre esse assunto, essa já é uma grande vitória. Quando a gente foca nessas celebrações, quando a gente foca nessa gratidão pelos movimentos que a gente está fazendo, a gente, na verdade, está reforçando essa nossa vontade, essa nossa intenção de colocar aquilo em prática. Então, é extremamente importante para que a gente possa lidar e diminuir a vozinha do nosso crítico interno. E saiba que talvez o seu crítico interno continue te acompanhando, mas cada vez que você tem uma vitória, ele também vai entendendo que você está em segurança para continuar a sua jornada, o seu processo evolutivo e o seu desenvolvimento. Muitas vezes esse crítico interno é, na verdade, um mecanismo de autoproteção. Talvez você não queira estar passando por um julgamento, talvez você não queira estar passando por uma memória dolorosa que você já teve lá no seu passado. Mas a única forma que a gente tem de desabilitar esse mecanismo de autodefesa que está travando a sua vida é criando essa relação de intimidade e de olho no olho. E isso é feito através da autoaceitação, do questionamento desses pontos de vista sobre essas críticas e dessa comemoração de cada pequena vitória que você tiver. Se esse conteúdo fez sentido para você, já encaminha ele para uma amiga que você sabe que pega pesado com ela mesma, até para vocês trocarem uma ideia sobre isso e começarem a praticar junto essas 3 formas de vocês evoluírem nesse aspecto também. Se você aí se percebe também sendo muito autocrítica, deixa para mim aqui nos comentários e pare para perceber quantos grandes momentos, sonhos e oportunidades você já perdeu por ter sido dominado pelo seu autocrítico interno. Mas não se preocupe, porque a partir de agora você tem uma forma de lidar melhor com ele e de evoluir o seu processo. Um beijo e até a nossa próxima semana.